Então, nós descobrimos ainda na pandemia. É, foi de uma felicidade, assim. Eu sempre quis ser pai, mas a gente. Não era o momento ainda. Na época a gente não pensava, porque a Bia estudava, né? Fazia medicina. E Fazia ficou. medicina? Ela, ela tá finalizando agora porque ela Uhum. ficou 2 anos parada. Já era pra ela Ah, ela estar já voltou, formada. então. Já voltou. E aí foi assim, uma felicidade imensa. Não foi na hora que descobriu a gravidez que descobriu a cardiopatia da Liz. Mas assim, foi muito rápido. E a gente foi fazendo ultrassom e tal. Olha só pra você ver como as coisas são. Deus tá nos mínimos detalhes. Quem tava fazendo pré-natal era a doutora Mateusa. E aí ela falou pra passar com uma médica lá pra fazer ultrassom. E a gente foi. Sabe, naquela animação, a primeira vez que a gente vai ver o feto Ouvi e o tal, coraçãozinho e do bebê, é tudo. emocionante, vai animado. E aí, simplesmente eu achei a médica lá de uma frieza, assim, sabe? Eu não gostei. Sabe aquela coisa? E aí, papais, como é que vocês estão? Vocês estão preparados? Não Aqui o teve coraçãozinho acolhimento. não teve aquilo. Aqui, ó, vamos escutar o coraçãozinho, ó, aqui é a cabeça, aqui é as perninhas e tal, mostrando como fazem, a gente vê isso acontecer. E eu achei ela muito fria, assim, não teve aquele diálogo entre médico e paciente. E aí a gente voltou na consulta com a Matheus. Eu falei, Matheus, é o seguinte, eu não gostei dessa pessoa que você indicou. Tem uma outra pessoa que você possa indicar pra gente estar fazendo o próximo ultrassom? Ela indicou essa profissional. Não sei se poderia a outra médica também ver algo alterado, poderia. Mas assim, nada muda o que tá dentro do meu coração. Que eu falei pra ela, trocou o médico e aquela médica que viu algo. Porque Uhum. como era muito pequeno, com ultrassom não dava pra ver tanta alteração assim. Então, Tinha que ter um olho muito muito treinado, né? bom. E aí foi passando o tempo, a gente no ultrassom, e ela sempre voltava pro mesmo lugar da barriga ali pra ver alguma coisa. Falei, tem alguma coisa estranha. Porque ela vai para um lado da barriga, depois volta para aquele mesmo ponto. E ela falou, gente, eu não sei, mas tem alguma alteraçãozinha no coração aqui dela. Na primeira ultrassom ela já Foi não, percebeu. foi na segunda. Ela A já tava um Bia tinha pouquinho quantos? maior, ela tava com 19 semanas. 19. Já era Nossa, maior, bem no mas já comecinho, tava bem um no pouquinho comecinho da maior. gestação. Sim. Aí, ela falou, só um minuto que eu vou chamar o doutor Anselmo pra ele ver aqui. Doutor Anselmo, fiz Doutor Anselmo. ultrassom com ele. E ele revira tudo, assim, ele faz os mínimos detalhes. Você fez na intro? Foi. Na intro, doutor Anselmo. Aí, doutor Anselmo entrou, botou na barriga dela o aparelho. Ele falou a hipoplasia do ventrículo esquerdo. Mas a gente tem que fazer um exame mais detalhado pra ver isso aí. Aí eu já saí de lá. Falei, que é isso? Que é hipoplasia, gente? Que ela tem? Nesse dia era melhor eu ter desligado meu celular, porque eu procurei na internet. Eu ia perguntar isso, você foi pro doutor Google. E aí eu só vi coisa ruim. Eu falei, não acredito que minha filha vai nascer e vai morrer. Porque era isso que tava na internet. Era isso que tava no Google. E aí a gente passou com o Dr. Leandro Ponce também. E foi acompanhando essa cardiopatia. Só que aí eu acho que na outra semana a gente foi e passou com o Dr. Leandro. E aí ele falou bem assim, ó, ainda há uma esperança. Eu passei com a doutora Simone Pedra, lá em São Paulo. Ela faz um procedimento intraútero que pode ser corrigido isso ainda. Até 20 semanas. A gente tava na 20ª semana. Aí a gente perguntou, tá, mas quando que a gente vai? Aí ele falou, se puder ir amanhã, pode ir. E foi isso que a gente fez. Na hora, passagem, compramos uma passagem, no outro dia a gente tava. Aí liguei. Ó, sou aqui de Cuiabá. Eu queria passar com a doutora Simone Pedra. Deu de novo. Queria passar com a doutora Simone Pedra e tal. Pra poder ver, fazer um ecocardiograma fetal. Aí ela falou, ah, vou ver na agenda aqui. Ela falou, isso eu acho que era, vamos supor que fosse julho.
Eu tenho agenda pra ela dia 20 de setembro. Aí eu falei, ah, tá bom, moça. Só que antes de eu desligar, eu dei tchau e falei, moça, por favor, é, é o seguinte, a minha filha foi diagnosticada com hipoplasia de ventrículo esquerdo e ela precisa ver a minha filha amanhã, se ela puder. E aí ela falou, peraí. Aí passou uns 5 minutos no telefone, eu aguardando. Ela falou, você consegue estar aqui amanhã 2 horas? Falei, consigo. Nem que eu tenha que, sei lá, consigo. Ela, então amanhã 2 horas tá marcado. Pode vir. Eu consegui um encaixe pra você. E aí a gente foi. Aí chegou lá, ela viu, ela falou, ó, infelizmente corre o risco de a gente fazer o procedimento e colabar, em vez de abrir, colar. Acho que é essa a palavra. E aí a gente não fez nada. Aí eu saí de lá, falei, agora é esperar nascer e ver o que vai dar. E nisso a gente foi pra Aparecida. E eu falei, eu prometi lá que eu ia levar minha filha viva lá. E voltamos pra Cuiabá, Foi com ela gestante. Vocês foram os dois em gestante, Aparecida com ela gestante, gestante. gestante. Aí voltamos pra Cuiabá, pandemia, Covid, aquela coisa. A Bia na faculdade ainda, tendo que ir pro hospital, com aquela barrigona. E era todo dia um cagaço. Desculpa a palavra, mas era Tranquilo, isso. aqui pode tudo. De eu chegar e ela chegava, ah, tal pessoa que estuda comigo tá com Covid. Tal pessoa tá comigo, estuda comigo tá com Covid. Falei, cara, não é Porque a possível. gestação era de risco também. É. Teve casos da mãe pegar Covid na gestação e perder o neném. De pessoas que eu conheço. Graças a Deus não aconteceu nada. Em janeiro a gente foi pra São Paulo. Porque a gente tinha que estar ali algumas semanas antes, que dali pra frente poderia nascer já. E a gente já tava esperando. E aí, a gente já foi dia 18 de janeiro, se eu não me engano. Dia 22 de fevereiro, no aniversário da Bia, a Liz nasceu. Nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo, no Hospital e Maternidade de Santa Joana. E aí, o que aconteceu? A gente fechou pra Dr. José Pedro, que inclusive ele tem até uma técnica que foi ele que criou. Não lembro agora pra que cardiopatia que é. Mas ele mora nos Estados Unidos e vem a cada 15 ou 20 dias operar crianças no Brasil. E na época a gente falou, vai, graças a Deus tem uma condição, vai operar com o melhor. E aí a gente chegou lá e quando ela tava na incubadora, que eu fui ver ela e a Bia tava do meu lado, o Dr. José Cícero, que era o representante dele aqui no Brasil, que hoje é um dos melhores cirurgiões do Brasil, que foi aluno dele, ele que tava cuidando de tudo aqui no Brasil. Ele entrou dentro da UTI, só que ele não viu a gente tava ali de frente pra incubadora. E dali mesmo ele ligou pro José Pedro, que ele não tinha chego ainda nos Estados Unidos. Falou, doutor, tava programado pra dia 23. Aquela criança que ia nascer amanhã, ela nasceu hoje. E eu escutei assim, ela nasceu melhor do que imaginávamos.